começando mais um vídeo e como vocês já puderam ver, construímos esta peça Propala. Que, resumindo tudo, foi um pedacinho de estresse. Realmente foi um pouquinho de estresse, deu bastante coisa errada. Um pouquinho, ele disse. Né? Mas está concluída, está aí a peça. Não está perfeita, mas está aceitável e vocês vejam esse vídeo para ver o que aconteceu. E se vocês gostaram desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que dar um like no vídeo. E se vocês gostaram muito desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também deixar um comentário. E se você gostou muito desse vídeo, o que faz? Tem que compartilhar o vídeo. Isso aí, então, vamos pro conteúdo. A peça que a gente vai fabricar, como vocês podem ter visto na abertura, vai ser essa aqui. E para construir essa peça, eu já peguei duas chapas aqui. Mas eu quero mostrar e fazer uma analogia bem interessante para vocês sobre a espessura dessa chapa usada, a original. Deixa eu pegar num ponto mais certo aqui, senão ele dá diferença. Ó, não sei se vai focar o micrômetro. Um 1,35 milímetros, tá? Essa é a peça original, aproximadamente 1,35 milímetros. A chapa que eu vou usar foi a única chapa que eu encontrei numa medida aproximada. Vamos ver se o micrômetro vai focar. Se o micrômetro não, se a câmera vai focar. Focou em quanto? Aproximadamente. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. 1,5 milímetros, tá? Original 1,35 e essa eu consegui 1,5. Ela é uma chapa mais grossa, essa é uma chapa 16, essa provavelmente é uma chapa 17. Mas aqui na minha cidade pequena, a gente encontra mais fácil chapas de número par. Eu não sei se é assim em todo lugar, mas nesse caso eu vou usar essa chapa. O motivo de eu usar isso é realmente porque eu não encontrei uma chapa dessa espessura. Não é o motivo que eu queira reforçar a estrutura do Opala. Eu respeito todo e qualquer pensamento de qualquer profissional, né? Até porque eu não sou um profissional, eu sou um amador, né? Mas eu não, né, concordo sobre reforçar ou mudar a estrutura do Opala. Ele foi projetado, é um projeto antigo, mas foi projetado dessa maneira, com essa espessura de chapa, com essas nervuras, com esses furos. Tudo isso tem um motivo, tá? Seja para aliviar o estresse ou ter um certo tipo de torção, embora tenha problemas de apodrecer, embora tenha problemas quando tu ergue um lado, ele tende a dobrar bastante o carro. A ideia não é fortalecer ou enrijecer a estrutura do Opala usando uma chapa mais grossa. É realmente porque eu não consegui a chapa necessária. A gente tem um pensamento, né, bem interessante, que a gente acha que se essa peça deu problema, a gente vai e coloca uma mais grossa. E assim serve para tudo. Se um parafuso deu problema, a gente vai lá e coloca um mais grosso, né? E tem um pensamento bem interessante que diz, que até vou usar o exemplo do brasileiro, que se um ferro quebrar, o brasileiro vai lá e faz ele mais grosso. E já o japonês, ele faz um ferro mais fino, mas mais resistente, né? Então a gente tem essa tendência de achar tudo que é mais grosso é mais resistente. Mas na verdade também não é por aí o raciocínio. Também a gente pode pensar que a composição dessa chapa original é bem diferente dessa aqui. Essa aqui tem mais tecnologia, é um processo de fabricação totalmente diferente. E a gente vai fabricar essa
peça com essa chapa. Talvez, eu já estou assumindo esse risco, talvez por a gente fazer essa peça mais resistente com uma chapa um pouquinho mais grossa, vai acarretar em problemas em outros lugares. Por quê? Ela é soldada na frente, lá no pé de coluna, e é soldada atrás. Ela tem um certo trabalho juntamente com a caixa de ar interna, que é aquela peça que eu fiz antes, e a caixa de ar externa, que é só aquela casca. Talvez, por enrijecer essa parte, vai ter problema em outra parte. Ou seja, a parte mais fraca sempre vai dar problema. Então, se a gente fortalecer essa aqui, que possivelmente deu problema por ter oxidado, pode ser que haja problema em outras áreas. Então, a gente só transfere o problema, a tensão que essa peça recebe, a gente transfere para outra peça que pode aparecer trinca futuramente. Acredito que não, né? Torço para que não, mas existe essa possibilidade. Então, é por isso que eu não concordo com tudo que a gente fizer no carro, digamos no Opala, fazer com chapa mais grossa, fazer reforço, inventar coisa, eu não concordo. Tanto que eu vou imitar a nervura aqui e vou imitar os furos. Não é por causa que a chapa tem furos que ela vai se tornar também mais fraca. Isso existe um motivo, foi pensado, funcionou muito bem e a gente encontra carros totalmente intactos, né, durante todo esse tempo de vida útil. Então, é sinal que essa peça funcionou dessa maneira. Então, terminando meu raciocínio aqui, lembrando que eu respeito todo e qualquer pensamento, não estou criticando ninguém, só estou mostrando a minha forma de pensar. Mas, para mim construir essa nervura, eu criei este gabarito. Tá? Vou te mostrar como é que funciona. Eu peguei uma chapa bem grossa, essa é bem grossa mesmo, desenhei e fiz um rebaixo aqui, tudo a rotativa e o disco de desbaste, tá? Fiz nessa outra parte aqui, peguei um ferro redondo, moldei esse W aí, ou M, né, no formato desse pedaço aqui. Depois rebaixei ele para ficar com metade da espessura do ferro chato, do ferro redondo, desculpa, e soldei ele nessa outra chapa que é um pouquinho mais reforçada. Essa peça vai encaixar aqui, tudo bem, né? Mas eu tive que fazer um guia aqui, ó. Essa cantoneira que eu coloquei é para guiar a chapa para encostar ali, ó, para ela não ficar enviesada, não ficar para cá e não ficar para lá, para ela ficar exatamente essa distância por toda a chapa. Mas daí essa peça poderia ficar mais para lá, mais para cá, mais para trás ou mais para frente. Como a chapa, deixa eu mostrar para vocês aqui, vai estar aqui em cima, eu não tenho como adivinhar aonde que vai ser. Se vai ser aqui, se vai ser aqui, se vai ser aqui. Então eu criei esse sistema de guia aqui, ó. 2 ferrinhos redondos que encaixam naquela cantoneira. O movimento é para cima e para baixo, ele não vai para os lados e não vai para trás, ele vai, né? Mas para frente ele não vai também. Então eu sei que nessa parte aí vai fazer a estampagem, né, da maneira correta. O princípio de toda chapa, toda peça locomotiva é estampagem. A maioria é feita por estampa. Mas eu não posso negar também que a ideia veio a partir do vídeo do Ribas, da oficina Ribas. Eu acompanho o trabalho dele, muito legal o trabalho dele. E a partir do vídeo dele que despertou a minha ideia para fabricar esse molde. Não é igual ao que ele fez, mas o princípio é o mesmo. Então fica aí, né, o crédito e o agradecimento à oficina Ribas que passou essa ideia para nós e eu consegui desenvolver esse gabarito. A partir de agora, eu vou marcar a chapa, vou colocar ela aqui, colocar meu gabarito aqui e ir numa prensa, empurrar tudo isso aqui para baixo e fazer esse desenho, né? O desenho é a sequência, todo ele é sequência. Então, fazendo esse aqui, eu passo para o lado e vai sempre continuar ao longo de toda essa chapa. Depois a gente vai estudar se faz o furo primeiro ou se faz essa dobra. Então, vamos trabalhar e agora
eu vou estampar essa parte e torcer para que tudo dê certo. Então essa é a primeira chapa que a gente fez aquela dobra não, essa nervura. Como vocês podem ver, o meu sistema de gabarito funcionou. Aqui ó, eu me perdi e acabei fazendo um por cima do outro, mas não faz mal porque ficou bem legal, ficou até bem no meio. Não, esteticamente não é bonito, mas é funcional. Só que eu tive que fazer algumas pequenas modificações no meu gabarito. Antes eu tinha mostrado essa parte eu não mudei, só aumentei o guia aqui. Só que aquela chapa que eu tinha aqui, ela foi fraca e ela acabou entortando quando eu coloquei na prensa. Então eu tive que correr atrás dessa outro pedaço aqui, isso que parece uma viga U, e soldei aqui, né? Botando a chapa aqui, empurrando com a prensa e o mesmo sistema de guia que eu fiz antes. Mas eu fiquei com medo que isso aqui entortasse também, né? Não sei se ia entortar. Então eu acabei colocando mais essa chapa aqui. Na hora de prensar, prensava com ela junto, tá? Eu não consegui mostrar na prensa, porque a prensa que eu uso aqui é de um amigo meu. Eu tenho que ir lá na oficina dele usar. Então, além de usar a ferramenta dele, fica chato ir lá gravar. Mas o princípio é esse mesmo. Essa parte de baixo, a chapa, com essa em cima, com a prensa hidráulica aperta, tá? Falta ainda rebater, que eu já comecei a rebater. Como a gente imprensa ela acaba esticando a chapa, que é bem, né, nessas curvas aqui. E aqui eu já comecei a rebater para tirar um pouco, mas depois os furos vão dar um reforço a mais ainda, e depois aquela dobra aqui também vai reforçar essa chapa. Então agora eu vou rebater, vou mostrar para vocês que eu vou rebater esses bicos aqui que esticaram a chapa, e depois nós vamos vir fazer a marcação dos furos. Para vocês terem uma ideia, olha a resistência dessa chapa, que eu estou segurando com as duas mãos. Ó. Agora eu vou pegar a chapa lisa que eu ainda não fiz. Então essas nervuras dão resistência para a peça, assim como aqueles furos com ressalto também vão dar resistência para a peça, e a dobra vai dar uma resistência maior ainda. Depois dessa peça rebatida, então, já andou um pouquinho mais o nosso serviço, como vocês podem ver. Eu vou explicar agora o que eu fiz e como eu fiz. Quando eu rebati essa peça, e quando eu modelei esses vincos maiores, o que aconteceu? A peça trabalha e estica. Esse lado daqui encolheu e esse lado aqui esticou. Ou seja, essa peça fez uma curva assim, ó. Estou falando de modo exagerado para vocês entenderem. O que teria que acontecer? Esticar essa peça, essa parte aqui e encolher essa. Só que é uma chapa muito grossa e eu não tenho muita experiência também para estar rebatendo e espancando ela para acontecer isso. O que eu fiz? Eu fiz alguns cortes nessa parte aqui para ajuntar, ou seja, encolher, e depois soldei. Tá? Funcionou, ficou bem legal. Ainda ela está um pouco empenada. Só que é o seguinte, eu não sabia como essa chapa ia se comportar, porque eu não tenho experiência, né? Nunca tinha feito isso antes. Então eu peguei e fiz essa chapa um pouquinho mais larga. Ou seja, agora eu consigo traçar
uma reta bem certinho aqui em cima, cortar os excessos. Aqui embaixo também tem excesso, mas aqui tem a parte da dobra, então primeiro a gente vai fazer a parte de cima. E depois disso, né, depois de ter rebatido, eu comecei a fazer essas nervuras aqui, ó. O primeiro passo que eu fiz foi pegar e marcar onde é que elas são, né? Elas são no centro aqui, na parte de baixo da curva aqui, e a tantos centímetros da parte de cima, tá? Então fiz a marcação, fiz os furos, todos os furos, né? Fiz de 12 milímetros. Por quê? Porque eu fiz esse esquema aqui, ó. É uma chapa bem grossa com outra chapa, tipo um cilindro aqui. Qual que é a ideia de conformar isso aqui? É vir uma parte e empurrar o centro para baixo. Então, eu peguei aqui esse pedaço de cilindro que eu tinha aqui, achei um cachimbo, vamos ver aí, 30, que coube aqui no meio com uma certa folga, tá? Foi o mais justo que eu consegui. E a ideia era estampar. A ideia inicial era pegar um parafuso grande, que nem eu tenho aqui, ó. Tem um furo nessa chapa mais grossa, 12 milímetros também. E a ideia era o quê? Com o parafuso eu consigo deixar essas duas peças concêntricas. Não perfeito, mas concêntrica. A minha ideia era colocar aqui, colocar a chapa, colocar o parafuso e colocar uma porca do outro lado e ir apertando. Funciona? Funciona, eu já fiz isso, mostrei até em outros vídeos essa técnica. Mas como é uma chapa muito grossa, demora bastante, tá? Aqui eu fiz alguns, mas eu demorei muito para fazer esses três, ó. Esses três já estão prontos, né? E demorei muito, eu pensei, não, tem que ter uma maneira mais fácil de fazer isso. Então o que que eu fiz? Com essa mesma peça, com o mesmo cachimbo e com a chapa, ou seja, os furos aqui sendo concêntricos, eu tinha certeza que isso ia estar no meio e ia empurrar. O que eu fiz? Eu levei na prensa novamente, coloquei essa peça na parte de baixo da prensa, coloquei a chapa, encaixei o furo com furo e com a prensa eu empurrei. Então foi bem mais rápido, bem mais fácil, sem muito sofrimento e funcionou perfeitamente. A ideia é essa parte escorar a chapa e essa parte empurrar lá para baixo. Funcionou muito bem, só que inclusive nessa parte aqui, ó, eu empurrei demais, não sei se vai dar para ver, ó, aqui atrás, ó, chegou a rasgar um pouquinho a chapa. Não faz mal, aqui a gente faz um enchimento com uma solda e segue a vida. Não fica 100% concêntrico por causa que ela tem essa folga do cachimbo aqui, ó. Essa folguinha aqui pode ficar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, por isso que aconteceu que rasgou ali. Depois disso tudo feito, eu pego uma broca escalonada, tá? E vou furar aqui até chegar nesse ponto aqui. A partir dos furos prontos aqui, está feita essa etapa de conformar essa chapa. Depois, eu vou fazer esses furos aqui, são uma passagem, né, de um lado para o outro da chapa, só que ele não é para cima e nem para baixo, não é? Ele pega bem o cantinho da dobra. Ó, não sei se vai dar para ver que ele pega bem o cantinho da dobra, ó. Então depois eu vou fazer o corte aqui reto, vou fazer a marcação para fazer a dobra, vou fazer os furos e depois eu vou fazer a dobra e tá partindo para o final dessa peça. Até agora bastante trabalho, mas para vocês terem uma ideia, ó a rigidez que essa peça ganhou. E depois que eu fizer as dobras, essa peça vai ficar muito mais forte. A peça está finalizada, que vocês podem ver. Eu não consegui mostrar muito trabalho nesse vídeo, mas está concluída. O que foi feito aí?
eu estava fazendo os furos com uma broca escalonada. Aqui eu já comecei a perceber, na metade do caminho, que estava saindo o furo descentralizado. Já me acendeu um sinal de alerta para ver o que está acontecendo. A minha broca começou a gastar. Porque é uma chapa grossa, né? Isso forçou bastante a broca, e é uma broca chinesa. Então, na metade do caminho, ela começou a me abandonar aqui. Então, o que eu fiz? Eu continuei até onde dava. Vocês podem ver que aqui o furo é menor, porque foi até onde a broca conseguiu furar. Eu analisei, dava para nós ter feito o furo certo, com uma lima rotativa, mas como é uma chapa grossa, isso ia onerar bastante trabalho, bastante horas. Como a gente já trabalhou bastante nessa chapa, eu pensei o seguinte: não tem necessidade de ser exatamente igual todos os furos, até porque é uma peça que vai ficar escondida, e o reforço dela já está garantido pela espessura e pelos outros desenhos da chapa. Então eu vou deixar esses furos menores aqui, de uma altura em diante, mas isso já vai ficar uma lição para a hora que eu fabricar o outro lado, já pensar uma maneira diferente de fazer os furos. Essa dobra aqui, eu achei que ia conseguir fazer numa dobradeira. Eu levei num pessoal que tem uma dobradeira profissional aqui para fazer uma dobra show de bola no capricho. Mas daí eles começaram a colocar desculpa, que era chapa grossa, que não ia dar. Não me deram muita atenção, não fizeram muita questão. Então eu fiz essa dobra no martelo mesmo, tá? Coloquei numa quina do metal e fui dobrando no martelo. Mas como vocês sabem, quando a gente martela uma chapa, ela dilata. Isso fez com que ela empenasse toda. Então eu tive que fazer alguns cortes para poder encolher e deixar ela o mais reta possível. Não está perfeita. Tem esse erro de estampagem aqui no meio. Tem os erros do furo. Ela tem um pouquinho de ondulação aqui, mínima coisa, tá? Mas foi o melhor que eu pude fazer com as ferramentas e as condições que eu tenho. Também foi acertado essa dobra aqui, que vai fazer o encaixe lá. Vou mostrar o encaixe para vocês. E desse outro lado também tem uma dobra para fazer o encaixe lá. Eu vou mostrar agora no carro como é que ficou, para vocês terem uma noção. Tá aí a peça encaixada no carro. Ela vai cumprir muito bem o seu papel. Chapa 16, ela é bem difícil de trabalhar por ser uma chapa grossa e difícil de moldar. Acredito que eu consegui um trabalho bem satisfatório. Estou bem contente, apesar do estresse e a demora para construir essa chapa. Eu achei que ia ser mais fácil, mas a gente não pode desistir, tem que ter persistência. Quando as coisas começarem a ficar embaçadas, é melhor parar, descansar, deixar para outro dia, repensar o que você está fazendo. E tá aí mais uma etapa concluída da nossa restauração. O encaixe está bem certinho, já conferi com a caixa de ar. Vai cumprir o seu propósito. Não é hora de colocar essa peça ainda, a gente vai ter que preparar toda a superfície e soldar a outra peça, que vai ter o encaixe. E devagarinho a gente vai evoluindo. Isso aí então, chegando ao final de mais um vídeo. Como vocês puderam ver aí, bastante dificuldade, mas isso não foi um empecilho para a gente desistir, e sim a gente continuar tentando até acertar. Então, para fazer essa peça, né, o tempo que foi utilizado desde prensar a chapa, né, moldar tudo, fazer os furos, né, foram 10 horas. Então, um tempinho, né, bem significativo, foi bem trabalhoso, mas deu certo, valeu a pena. Isso aí, para vocês verem que muitas vezes a pessoa vê uma peça dessa anunciada para vender e acha caro, mas muitas vezes as horas de trabalho que, né, contabilizam para fabricar sai muito mais caro do que pagar uma peça pronta. Nesse caso, como o projeto é redução de custo,
eu prefiro investir horas do que valor em dinheiro. Então é isso aí, muito obrigado por assistirem. Acompanhe que a gente vai estar postando mais vídeos sobre o Opala e é isso aí.